A melhor notícia do ano para o Cruzeiro e também para nós torcedores, finalmente saiu o novo CNPJ do Cruzeiro e agora nós vamos ter condições de ver na prática as ações disso, celebração de novos contratos, quem vai assinar com o novo Cruzeiro, quem não vai. Alexandre Matos agora deve chegar de uma vez por todas e vamos falar também sobre o que apurou o Samuel Venâncio da Rádio Itatiaia com relação ao elenco pré-definido do Cruzeiro para o ano que vem. Alguns jogadores que já têm suas situações definidas que vão permanecer no Cruzeiro, alguns outros que já saíram e vão sair e alguns que ainda estão naquele meio termo, na indecisão, que precisam ainda ser observados pelo Luxemburgo e pela comissão técnica. Então é sobre tudo isso que nós vamos falar aqui no vídeo de hoje. Sem não antes, pessoal, pedir para você clicar no joinha aí, dar o like para dar aquela moral pra gente, para fazer que o conteúdo chegue para mais pessoas. Se inscreva no canal também, não custa nada, é gratuito, 0800. Então clica no botãozinho vermelho e inscrever-se aí. E como eu sempre digo, sinta-se à vontade para usar os comentários aí embaixo do vídeo para expor a sua opinião, o seu ponto de vista, para que a gente possa, sem lero-lero, trocar a nossa ideia aqui de torcedor para torcedor, beleza? Vamos começar falando então da SAF, que tem sido um assunto aí entalado em nossa garganta há muito tempo e aos poucos a coisa vai andando. E hoje, cara, no dia 6 de dezembro, uma segunda-feira, saiu a inscrição do CNPJ do Cruzeiro. Vou colocar na tela aqui para vocês verem, ó. Então o Cruzeiro já está inscrito sob o novo CNPJ na modalidade ali Sociedade Anônima do Futebol, que é a SAF. Então parece que agora as coisas vão realmente começar a andar e de forma prática iremos ver o resultado. Mas por quê? Porque agora com o novo CNPJ o Cruzeiro vai poder celebrar os contratos com os jogadores, dirigentes e quem quer que seja que vinha ficando meio que embargado até então. O Alexandre Matos, a gente sabe que ele vai ser o diretor de futebol do Cruzeiro, mas a gente ainda fica com uma dúvida, né, com uma pulga atrás da orelha, porque ele não assinou de fato com o Cruzeiro. Então agora com o novo CNPJ, o Cruzeiro vai poder oficializar a contratação do Alexandre Matos. Agora com o novo CNPJ, é provável que a gente comece a ver muito em breve os jogadores já sendo registrados também, ou seja, definindo realmente o seu futuro aqui no Cruzeiro, e outros não, outros saindo, como normalmente vai acontecer. Então é um passo muito importante, 6 de dezembro de 2021, o ano que de forma prática nasce a SAF no Cruzeiro. Então guardem essa data aí, porque é uma data que a partir de agora pode trazer boas coisas pra gente. Pelo menos é a ideia da SAF que a gente tem, que ela vá dar certo no Cruzeiro, que ela seja bem executada, que ela seja bem planejada, bem gerida. Para o sucesso depende de tudo isso, desses pilares: organização, planejamento, execução, coisa que o Cruzeiro, enquanto uma associação desportiva sem fins lucrativos, não teve, pelo menos nos últimos anos aí, o que nos trouxe ao fundo do poço que a gente se encontra. Então, tudo passa por uma boa execução. Eu vou colocar aqui na tela um pouco da reportagem, só para a gente ver alguns nomes que estão ligados à SAF do Cruzeiro. Aqui é a matéria do Globo Esporte, né, do ge.globo, falando que o Cruzeiro tem CNPJ da SAF registrado. Veja detalhes do capital social e do quadro social. Clube Mineiro agora pode constituir os contratos com o técnico Vanderlei Luxemburgo, Alexandre Matos e o elenco de jogadores para 22. Foi o que eu acabei de falar para vocês. A gente sabe que o Matos vai ser o novo diretor, mas a gente ainda fica com alguma dúvida porque ele não está oficializado. E agora com a SAF vai poder registrá-lo de forma correta, assim como o Luxemburgo e os jogadores para compor o elenco de 22, tá? Beleza. Aqui fala que o capital social é de quase 23 milhões de reais. O quadro societário aparece com nomes do atual presidente do clube, Sérgio Santos Rodrigues, do vice-presidente administrativo Edson Pote, e eles fazem parte da composição da diretoria da SAF, ou seja, alguns nomes que a gente já conhece aí. O conselho de administração desse novo CNPJ também é formado pelo Sérgio, pelo Alvimar Perrella, que é conselheiro e ex-presidente do clube, a família Perrella aí marcando presença nesse momento de transição do Cruzeiro, e Paulo Henrique Pentagna Guimarães. E tem também aqui falando que o mandato é de 3 anos, então eu não sei qual que vai ser a força desses nomes acima aqui na gestão da SAF do Cruzeiro, e esse é o receio que eu tenho tido, não é de hoje. Eu sei que a SAF é o curso natural das coisas, que o Cruzeiro talvez seja o primeiro de praticamente todos os clubes no Brasil num futuro muito próximo se transformar em SAF também, mas eu tenho medo do quão relevante vai ser o presidente do Cruzeiro e o conselho, mesmo a gente sabendo que na prática,
que na prática não, que na teoria eles não vão ter força. Então o meu receio mora aqui, no o quão forte será a participação dessa galera que a gente já conhece bem. E fala aqui também do Conselho Fiscal do Cruzeiro, que vai contar com esse André Dias Bahia, que é um contador, o Sandro Magno Garcia Costa, também contador, que eu nunca ouvi falar, e o Jorge Luiz Valente Lipiani, que é um engenheiro, que mais uma vez eu também nunca ouvi falar. E aqui embaixo, no fim da reportagem, fala uma parada que não me agrada, cara. Os membros do Conselho de Administração, Diretoria e Conselho Fiscal não serão remunerados. Ah, Angelim, mas você tá ficando doido, o Cruzeiro não tá podendo pagar salário pra ninguém, não ser remunerado é bom. E eu discordo, mano. Como que você vai cobrar algo de alguém se você não paga a pessoa, se você não remunera? Se você não paga pelo tempo da pessoa empregado, a instituição, a empresa, enfim. Como que você vai cobrar dos caras desses responsabilidade, resultado, se eles estão ali doando o seu tempo de bom grado, né, fazendo uma boa ação em prol do Cruzeiro? Então, eu não sei qual que é o peso de decisão, qual que é o peso de atuação desse Conselho de Administração, da diretoria e do Conselho Fiscal. Não sei se eles vão lá todo dia, se vai ser 2, 3, 5, 10 horas por dia. Mas não me soa bem o Cruzeiro nessa nova fase de uma empresa. O que uma empresa remete a vocês, pessoal? Direitos e deveres. Você chega na empresa 8 horas da manhã, trabalha até as 18, para lá no 5º dia útil do mês você receber o seu salário. E não é o que parece, eu como um leigo entendo que vai acontecer aqui. Os caras vão prestar uma solidariedade ao Cruzeiro e, quando der, ajudar da forma que dá. Então não dá para imputar responsabilidade a eles no mesmo momento que eles não são remunerados para isso. É a forma com que eu, um cabeça de bagre, meliante, interpreto a respeito disso aqui. Eu pensava que essa nova fase de clube-empresa para o Cruzeiro fosse causar uma reformulação, cara. Novos ares, ia nos transmitir uma sensação de que agora as coisas vão ser corretas, cara. Tintim por tintim. Você vem, trabalha, recebe e eu cobro o resultado de você. Então eu posso estar falando merda aqui? Posso. Sou leigo nisso? Sou. Eu não entendo muito dessa parte burocrática, não. Mas eu compreendo que é uma via de mão dupla. Direitos e responsabilidades. Você cobra salário e você proporciona algo positivo àquela pessoa, que no caso aqui seria uma remuneração. Então, apesar de eu achar que a principal e melhor notícia do Cruzeiro no ano, que a partir de agora a gente vai ver as coisas se concretizando na prática, contrato celebrado, jogadores que ficam, dirigentes que vêm, essa parte aqui do não ser remunerado não me agradou. Então é apenas a minha forma de enxergar a parada e eu queria saber da opinião de vocês também, beleza? E vamos falar agora sobre o que apurou o Samuel Venâncio lá da Rádio Itatiaia com relação ao elenco do Cruzeiro para 2022. Vários são questionamentos, várias são as perguntas sobre quem fica, quem sai, quem vem para o ano que vem. E é provavelmente a partir de agora, com o novo CNPJ, que as coisas vão começar a acontecer de fato. Então Samuel Venâncio postou um vídeo lá e eu, na loucura, roubei a arte do nosso querido Emerson, do canal 6x1, que muitos dizem ser meu irmão. Eu desconheço essa informação. Mas enfim, eu roubei a arte do Emerson que ele fez no vídeo do canal dele lá, muito bom, como sempre, né, de costume, gosto muito do trampo do Emerson lá. Então resolvi pegar a arte dele aqui apenas para ilustrar os jogadores que até então estão com a situação definida para ficar, outros para sair e alguns que podem tanto ficar quanto sair, que estão como indecisos, beleza? Vou mostrar para vocês aqui agora. Então tá mais ou menos assim a estruturação do elenco do Cruzeiro para o ano que vem. 3 goleiros, 3 zagueiros, né? O Paulo seria promovido, o Maicon e o Matheus Silva, os dois que chegaram até o momento. Para a lateral direita apenas o Rômulo, para a esquerda o Pereira e a reintegração do Rafael Santos. 2 volantes, Nonoque e Adriano, 2 meias, Claudinho e Marco Antônio, 2 pontas pela direita, Bruno José e Ayrton, 1 pela esquerda que é o Vitor Leque e 3 camisas 9, Vitor Roque, Marcelo Moreno e Thiago. Então dá para a gente ver que o nosso elenco ainda está bem enxuto, o que é normal para esse momento da temporada, né, onde apenas muitos nomes saíram e tivemos pouco tempo para trazer novos. Então muitos outros nomes vão compor essa parte esquerda da imagem aí.
e fazer com que o elenco fique mais recheado. Indefinida tem todos aqueles cabeças de bagre ali, alguns nomes que foram bastante utilizados na temporada, como o Brock e o Ramon, por exemplo, mas parece que não agradaram tanto ao professor Luxemburgo assim, apesar de que suas situações ainda vão definir. O próprio Cáceres, que ficou encostado, e muitos jogadores jovens, né? O Giovani, o Arthur, o Popó, o Laércio e o Gustavo Risse, que são todos oriundos da base do Cruzeiro. E lá na direita, os fora do plano: Cabral, Nem, Giovani, Keké, Henrique, enfim, não vou citar o nome de todos, mas alguns ali a gente já esperava, como é o caso do Felipe Augusto da vida, do Matheus Neres e do Joseph, o próprio Sobis que se aposentou, mas tem alguns nomes ali que dividem a opinião da torcida, como por exemplo do Giovanni Piccolomo, que fez um bom fim de Série B, mas que para mim a galera supervaloriza demais. Mas ainda assim eu acho que poderia ser um nome interessante para compor o elenco do Cruzeiro. Então, em meio a tantas indefinições e a tantas coisas a serem definidas, esse é o elenco pré-definido do Cruzeiro até o momento. Uma coisa ou outra pode mudar, mas se é pra gente tirar como base, são esses 19 jogadores aí que até então permaneceriam no time do Cruzeiro pro ano que vem, beleza? Muitas contratações vão acontecer, espero eu que sejam de qualidade. Nomes como o artilheiro da Série B, Edu, sendo especulados, alguns mais surreais, como aquele Luca Orelhano, do Vélez Sarsfield, de 21 anos, que parece ser muito bom de bola, mas que para esse momento o Cruzeiro precisaria aportar uma baita grana, também vem sendo especulado, e alguns outros que dividem bastante a opinião da torcida, como o William Bigode, como o Felipe Melo, que já está muito próximo de acertar o seu destino com o Inter ou com o Fluminense. Enfim, vamos aguardar para ver como vai ser essa montagem do elenco para o Cruzeiro para o ano que vem. Até o momento, muitas especulações, mas de concreto mesmo muito pouco. Apenas o zagueiro Maicon e também o zagueiro Matheus Silva, que deve assinar com o Cruzeiro nos próximos dias. Então, deixa o like para dar aquela moral pra gente, se inscreva no canal e use os comentários aí para falar a sua opinião a respeito da SAF, se agora vai, se não vai, e sobre o elenco do Cruzeiro também, se tem algum bom nome para chegar, para sair. Enfim, fiquem à vontade aí para que a gente possa trocar uma ideia sem lero-lero, de torcedor para torcedor. Beleza, pessoal? Forte abraço, tamo junto, vamos que vamos, é nóis. E hoje, 8 horas da noite, tem live Passar Régua, hein? 8 horas da noite, conto com vocês aqui, beleza? Fui!